Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Papo 10, o podcast esportivo da TCM, que a cada semana traz uma personalidade do esporte moçoroense. E hoje um episódio muito bacana. Vamos trazer um assunto que está em alta, está em evidência e que se faz cada vez mais necessário dentro do mundo do esporte, seja no individual, seja no coletivo, e também para aqueles atletas que são competidores, que participam de provas, participam de eventos, mas também aqueles esportistas casuais, o quão importante é a psicologia e a saúde mental dentro do esporte. E hoje temos a satisfação de trazer aqui no nosso podcast Papo 10 o Tércio Teles, ele que é psicólogo e também um cara que é esportista, um cara que é envolvido com o esporte já há muito tempo e vai trazer para a gente esse panorama do quão necessário é o cuidado da saúde mental, não só para adultos, mas para as crianças e também todos os aspectos que envolvem o esporte e, claro, falando da nossa realidade aqui em Mossoró. Tércio, satisfação ter você pela primeira vez aqui no Papo 10, uma conversa mais descontraída, mas também que a gente consegue trazer muitas informações para quem está em casa, para quem está no YouTube nos acompanhando, que vai acompanhar essa edição do Papo 10. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco, resumidamente, da sua história voltada ao esporte e também desse seu momento na área da psicologia, desde quando você está atuando na área e, claro, unindo o que você gosta, que é o esporte, com a sua profissão. Acho que fez igual a mim, que eu virei jornalista para falar de futebol. E ele agora está na psicologia, mas também fazendo a parte esportiva dentro dessa área. Seja bem-vindo aqui, Tércio. Obrigado, Júnior. Obrigado aí você que está em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. E satisfação sempre, para onde eu vou para falar sobre a psicologia do esporte, eu sempre falo, que é uma satisfação estar falando sobre a minha área. E como você bem colocou, unir o útil ao agradável, né? Então, pegando aí essa questão do gancho já da minha área, vamos lá, né? Eu estava pensando sempre como é que eu cheguei na psicologia do esporte. Então, desde sempre, desde muito cedo, eu gostei de esporte, já pratiquei várias modalidades, né? Já pratiquei aí futsal, já pratiquei futebol de campo, jiu-jitsu, capoeira, natação, né? Musculação, exercício físico. E por último, estava aí basquete, pratiquei boa parte da minha vida basquete. E por último, eu fiquei mais ou menos 6, 7 anos no UFESA Petroleiros, né, futebol americano, que a gente até falou aqui que eu já tinha vindo da entrevista, né? E infelizmente, por motivos maiores, o time veio à extinção, mas o amor pelo esporte fica, né? Então, minha paixão pela psicologia começou desde cedo, ali por volta de 2015, 2014. Comecei a pesquisar mais sobre a área e achei interessante, achei bacana. Mas decidi iniciar o curso sem grandes pretensões e vamos lá ver o que é que dá, né? Comecei a estudar, comecei a fazer, iniciar a faculdade e até meu quarto período ali eu estava vagando dentro do curso, né? Sem saber para onde ir, né? A área, no caso, né? Sem saber o que fazer. Mas em uma conversa com uma professora minha da época, chegamos até uma conclusão, né? Um direcionamento, o que é que eu gostava de fazer, o que é que eu sempre fiz na minha vida, e o esporte sempre esteve envolvido. Então eu não teria como ir para uma outra área, né? Sem ser o esporte. E aí eu comecei a me dedicar, comecei a puxar mais assim, um tempo para dedicar também à psicologia do esporte, não assuntos do cotidiano da faculdade, né? E aí, quando foi mais ou menos ali no meu 7º período, eu decidi ir para um congresso de psicologia, um congresso nacional lá em Ribeirão Preto, em São Paulo. E aí eu conheci vários teóricos da área, né, vários autores. Conheci ali o eixo, digamos, da psicologia do esporte no Brasil. E aí foi o checkmate, foi o que me encantou. E aí eu decidi realmente me dedicar. Então, desde 2019, que eu vou me dedicando à área, né, de forma bem mais assim específica, né, digamos assim, com a sua prioridade de atuação na psicologia, é isso? Isso aí. Então, assim, de forma mais ativa, né? Então, a partir daí eu comecei a me movimentar, a estudar, a falar sobre isso, comecei a movimentar Instagram, e aí veio um convite do Potiguar na época, em 2020, né? Mas só que eu não estava formado ainda, eu concluí minha faculdade no final de 2020. E foi durante o ano. E eu decidi não aceitar, porque eu não estava formado ainda. E quando foi 2021, surgiu novamente o mesmo convite. E aí eu fui, fiz alguns meses de trabalho voluntário lá.
e surtiu bastante efeito, gostei, né? E a partir de então comecei a me mobilizar para atendimentos individuais, né? Então já faço atendimentos individuais desde então, com atletas de alto rendimento, né? Atletas profissionais, tanto do Brasil como brasileiros que moram fora. Trabalho com crianças e jovens, né? Atendimento online também presencial. E também estou aí atualmente junto com o projeto de Delano, né? A base do Potiguar Base. E também estou lá na 084 Academy, né? Com a escola de iniciação esportiva aqui de Mossoró, que é um projeto sério. Eu vejo que vem desempenhando boas atividades, né? Surgiu o convite por parte de Brígido, e aí aceitei, e a gente vem desempenhando desde o início do ano, agora 2025, a gente vem fazendo um bom trabalho, né? Então, assim, esse, resumidamente, foi minha trajetória até então, dentro da psicologia, né? É muito bacana, viu, Técio, esse seu ingresso, essa junção, né, de dois fatores, o que você gostava e durante a faculdade de você se descobrir, né, cara? Isso é muito, muito bacana dentro do aspecto profissional. Porque eu tinha grandes perspectivas de não cursar mais, né? Mas aí, então, a partir de uma conversa ali informal, aquelas conversas que sempre rolam em corredores, eu com a professora minha na época, a gente chegou a essa conclusão, né? E sempre eu falo com ela, o nome dela é Sabrina, ela mora em Portugal, mas daqui, ela é de Natal, na verdade. Aí sempre a gente está entrando em contato, conversa pelo Instagram, e aí eu sempre gosto de lembrar ela e deixar bem claro a ela. Ela agradece, gosta do carinho e tudo. Mas, assim, essa foi minha trilha. E além da área esportiva, né, eu já tive outras experiências também dentro da psicologia, como assistência social, fui psicólogo em um CRAS, mas hoje em dia eu estou priorizando mais o esporte, né, então eu vejo que é o que faz sentido para mim. E além disso, eu também sou professor universitário, né, eu trabalho aí formando novos psicólogos junto lá da FACEN, sou psicólogo do curso, e entrei com a disciplina de psicologia do esporte, né, que era ofertada na grade. E a partir das minhas vivências dentro da psicologia, eu fui pegando novas disciplinas. Então, hoje eu já estou mais ativo lá na FACEN também, né? Mas tudo assim, girando em torno da psicologia do esporte. Muito bom. Inclusive, duas personalidades que você citou, Brígido e Delano. Sim. Gostaria de, em breve, trazê-los aqui para contar muito sobre a 084 Academy do Brígido. A gente já acompanhou algumas finais, inclusive, de campeonato de base aqui em Mossoró, e também o Dr. Delano, que está viajando, né, fazendo aí vários momentos voltados para a área dele, e em breve nós traremos aqui também no Papo 10. Agora, Técio, já entrando no assunto, muito se fala em treinamento físico, treinamento tático, isso voltado ao futebol, claro, o treinamento de altíssima performance, aquela planilha que o corredor recebe do seu coach, ali do seu personal da corrida, mas às vezes muito pouco se fala do lado mental do atleta. Eu quero correr uma meia maratona, e aquela ansiedade que bate antes da meia maratona, a perna tremendo antes, aquele pensamento, o pessoal da rede social vai me criticar se eu não conseguir concluir. Cara, por que pouco se fala da saúde mental voltada também para esse lado do esporte como hobby, ou também o esporte como competição? Vejo muito isso na corrida também. Por que se fala muito do treino tático e físico, mas também pouco do lado mental do atleta? Vamos lá, isso aí é uma grande... Assim, a gente vai conversar agora sobre isso, você vai ver que tem total clareza no que eu vou falar, né? Não só do esporte, mas qualquer outra área da psicologia, né? Existe uma resistência ainda gigantesca, já diminuiu muito, gostaria de lembrar, mas ainda existe uma resistência gigantesca em cima disso. Eu não vou para psicólogo porque eu não sou doido, né? É bem assim mesmo as palavras, eu não sou doido, né? Mas não é dessa maneira que se funciona, né? O psicólogo ele vai estar ali ajudando no seu bem-estar, nas tomadas de decisões, em comandos neurais que vai ser de fundamental importância para o seu corpo, para o seu pensamento, para você conseguir concluir uma prova, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, por quê? Porque a preparação completa de um atleta não vai ser apenas a parte física, a parte técnica. Isso eu falo não só do futebol. Hoje a maioria dos meus atletas que eu atendo é do futebol, mas eu atendo também outras modalidades, né? Principalmente também esporte de combate, como MMA, jiu-jitsu. Mas o que é que acontece? A preparação do atleta ele vai se passar por 5 momentos, eu gosto de falar.
vai ser o técnico, treinamento técnico, então saber jogadas, saber estratégias, né, da sua atuação. Vai se passar pelo treinamento técnico, saber técnicas da sua modalidade, uma forma correta de dar uma batida na bola, o cabeceio, como cobrar melhor um pênalti, uma falta, treinamento técnico. O treinamento físico, né, sem contar o treinamento físico aí, que é de fundamental importância, manter uma resistência boa, explosão, ter um condicionamento para aguentar uma partida inteira, 2 ou 3 partidas durante uma semana, viagens de uma cidade para outra, de um estado para outro. Então a parte física conta. Uma parte, e aí vem as 2 partes que geralmente não são lembradas, né? Que é a parte nutricional, onde você tem que ter uma boa alimentação e tem ali uma plena consciência que muitas vezes a sua preparação começa pela boca, com a sua alimentação, né? Então, principalmente essa questão dos atletas de combate, que ele tem que bater peso. Então, são dietas específicas, às vezes aumenta um alimento, às vezes reduz, né? E aí vem nossa parte também, nossa área, que é a saúde mental, a preparação psicológica, né? Onde você vai ter aí uma preparação, se sentindo bem para jogar, para lutar, para atuar no seu esporte. Você se sentindo bem com você mesmo, você vai conseguir ter uma melhor performance, né? Então, eu costumo sempre dizer que é um eixo com 5 pilares, né? É uma estrutura com 5 pilares, onde a gente vai contar com técnico, tático, físico, nutricional e mental. E o que eu gosto muito também, assim, claro que para chegar a essa questão, o atleta, ele passou por alguma situação desconfortável. Mas eu gosto muito quando o atleta chega para mim e fala, já aconteceu algumas situações, né? Técio, não adianta eu estar bem fisicamente se eu não consigo obedecer meus comandos, se eu não estou bem mentalmente. Então, a gente vê que existe uma limitação dos comandos do corpo, né? Se não estiver bem mentalmente. Então, a mente faz todo o diferencial. Afinal de contas, a mente é o cérebro, né? Então, o cérebro distribui os comandos para o nosso corpo. Então, não adianta você ter um físico legal se a mente não está bem. Exatamente. E você citou o MMA. Aqui na TCM a gente tem a oportunidade de acompanhar muitos campeonatos de jiu-jitsu, de outras artes marciais, e acompanhar a rotina dos lutadores de MMA aqui da cidade que até lutam internacionalmente. Alguns deles chegam a pedir, Júnior, não vamos marcar entrevista nesse período, que é o corte de peso. Cara, é um negócio inacreditável que muda a rotina e realmente cria um estresse no lutador. Aí. É tanto que quando a gente vai fazer a entrevista na balança, que ele bate o peso, que faz a encarada, você vê que o atleta já está até mais relaxado. Isso. Mas se você for fazer uma entrevista com um lutador de MMA na semana do corte de peso, o olhar dele já é diferente por conta do sacrifício e do estresse que ele está passando. Então, muitos dos atletas até dizem, Júnior, eu vou lutar, sei lá, dia 20 de setembro. Vamos fazer uma entrevista até final de agosto. Setembro eu só vou conseguir falar antes da luta. Isso. Quando voltar a reidratação. Cara, é inacreditável. É muito difícil, né, Thales? Essa questão de manter a saúde mental, por exemplo, no atleta de MMA, no corte de peso, quando ele é muito rigoroso. Perder, sei lá, 10 quilos em 2 semanas. Cara, Júnior, em relação ao corte de peso, é uma situação que é muito, muito específica do lutador de combate. Lutador aí do mundo da luta mesmo, né? Questão do MMA. Jiu-jitsu nem tanto, mas a gente vai pegar o foco do MMA, né? Por quê? O que é que acontece? Ele tem um contrato ali que ele precisa honrar. E eu gosto muito, os atletas que eu trabalho do MMA, eu digo muito, você já começa ganhando a luta se você bater seu peso. Seu primeiro adversário vai ser você mesmo. Porque você faz aí a sua dieta, faz sua preparação, chegou no dia, pesa, viu que bateu, você ganhou o primeiro desafio, né? E vai existir um nível de estresse gigantesco. Por quê? Porque esse atleta está acostumado com o cotidiano. Treino, alimentação ali ok, uma alimentação confortável para ele. A hidratação também, porque vai ter período que ele vai ficar sem tomar água, tá? Então ele tem os seus prazeres momentâneos durante o seu dia a dia, né? E ele tem acostumado o seu físico, né, o seu corpo, vai ter acostumado sua mente com o peso que ele tem, que é o peso do dia a dia dele. E aí, quando chega a próxima luta, né, algumas semanas antes, vai ter o corte, ele precisa geralmente tirar uma quantidade considerável
de peso em um dia, 2, uma semana, do que uma pessoa assim, sem ser atleta, né, que vai para um nutricionista, tem que perder em um mês. Então, eu já tive um atleta aí que perdeu 9 quilos em 3 dias. 9 quilos uma pessoa chega a perder o quê? Dentro de 2 meses ou mais. Né? Então, esse nível de estresse vai acompanhar o atleta nesse período. Por isso que é importante também o acompanhamento da psicologia nesse momento. Por quê? Porque vai proporcionar algum mínimo de conforto para ele. Né? Então, já falo também para a questão da família desse tipo de atleta. Se você é familiar de um atleta de MMA que estiver naquele momento ali peculiar da perca de peso, do corte, você procure não estressar ele, tá? Porque é um momento delicado para ele. Que ele vai viver muita coisa ali dentro de um final de semana, dentro de um dia, que é o dia da luta. Terá que subir num octógono, vai estar dentro daquela grade, vai ter que bater e apanhar contra uma pessoa, é muita pressão, é muita coisa. Muita pressão. Então, ele primeiramente tem a questão do corte, né? Depois ele vai pensar em outra coisa. Então, passou ali o corte de peso, o estresse vai passar, ele vai voltar normalmente a ter o seu ar de graça, né? E ele vai voltar ao normal. Teve já a situação que eu trabalhei com o atleta, inclusive do BGC, né? Que é bem comum aqui em Mossoró. Ele foi lá para a clínica, onde eu trabalho, e ele eu tomei água, eu sei que ele estava com corte de peso, não estava tomando água, eu tomei água na frente dele só para testar ele. E ele, muito disciplinado, conseguiu levar aí a sessão de 1 hora mais ou menos, e ele não, em momento algum, ele pediu para tomar água. Né? Ter esse acompanhamento próximo, claro que se ele pedisse ele não ia dar, e ele sabe bem o motivo, né? Mas assim, é uma situação que é muito estressante. Mudando de assunto, Técio, saindo do MMA para o futebol, entrar numa seara mais global quase. Sim. Muita gente fala, técnicos estudiosos, técnicos que não são aqueles jogueiros, digamos assim, que o pessoal conhece. Não lembro se foi na Copa de 18 ou na de 22, mas o técnico Tite, cara muito referendado, dito como estudioso, não levou um psicólogo para fazer parte da sua comissão. Eu achei muito polêmico. Achei que, nesse caso, foi um pouco equivocado. E alguns jogadores até concordaram com o técnico Tite. Posteriormente, alguns anos depois, o Endrick chegou a dar uma declaração também muito polêmica de não precisar de psicólogo quanto a isso, que eu também discordo do agora jogador do Real Madrid. Acho que na época ele estava no Palmeiras. Mas eu vejo, Técio, para já passar a bola para você. Copa do Mundo. Tem 200 milhões de brasileiros olhando para você. Se você for um vilão, você errar numa partida, a mídia, a torcida, todo mundo vai cair em cima de você. Vamos lá, dar um exemplo. Fernandinho. Fernandinho é pentacampeão da Premier League, capitão do Manchester City e tal, mas ele é um cara mal visto no país. Por quê? Cometeu um erro, se não me engano, em 2014 e outro erro em 2018, o que custou 2 Copas, em tese, falando por alto. Duas desclassificações. Inclusive tem até um gol contra na partida contra a Bélgica. Técio, o que você achou dessa decisão na época do Tite, levando em consideração que aqueles jogadores estavam num momento talvez de maior ápice de pressão dentro de um esporte, que é ser um jogador de uma seleção brasileira, em que se ele acertar, a glória é eterna. Isso. Se ele errar, vai carregá-lo para o resto da vida. Como é o caso de Felipe Melo, como é o caso de o Fred, Roberto Carlos com o meião em 2006, isso. O Fred que perdeu a bola contra a Croácia no empate lá do 1-1, e tantos outros. Até em outros países, Roberto Baggio, o homem que morreu em pé, porque ele é o maior jogador da história da Itália, inclusive estou com a camisa, mas ele perdeu o pênalti na Copa de 94. Ele é incontestável o maior jogador da Itália, mas ele perdeu o pênalti. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso e ainda dou um acréscimo. Acho que o Andrés Pereira não dorme normal desde aquele dia, porque assim, geralmente ele sabe que tem 40 milhões de pessoas que não gostam dele e tem raiva dele por conta daquilo. Você que está em casa acompanhando. Imagina você dormir à noite. Pessoas do meu trabalho, pessoas da minha convivência não gostam de mim. Mas
assim, na sua cabeça, né? Imagina o Andreas Pereira, que na percepção geral, 40 milhões de pessoas do Flamengo não gostam dele. Imagina o quão importante é um acompanhamento psicológico do Andreas. Mas eu ainda vou naquele ponto do Tite. O que é que você achou dele não levar para a Copa um psicólogo? Você botou aí vários assuntos na roda, né? Trouxe aqui várias cartas. Isso, mas vamos lá. E eu vou botar ainda mais. Tá? O que é que acontece? A pressão no Brasil com futebol, Copa do Mundo, não é de hoje, não é de 2014, não é de 2018. Vem de lá atrás. Como assim, Técio? O Brasil, indiscutivelmente, é o país do futebol, apesar de não viver bons momentos. Entra com a obrigação de ser campeão sempre. Sempre tem essa pressão, tá? E eu falo isso não só para o profissional, mas o feminino, base, tá? Tem essa pressão aí por trás. Tem um goleiro, para quem mais aí é amante do futebol, um goleiro chamado Barbosa, na Copa de 50. Então, assim, Copa de 1950 foi a primeira Copa do Brasil, Copa do Mundo no Brasil, o famoso Maracanaço. Então, assim, ele teve momento brilhante na Copa, era um goleiro do Vasco da Gama, foi convocado ali com grande potencial, mas ele falhou na final, falhou no momento onde não devia, né? Em tese não devia. Mas o futebol, ele é muito traiçoeiro. Então ele vai proporcionar ali a falha, então ele vai ser lembrado eternamente. Então, assim, foi em 50. Em 2025 eu estou lembrando desse lance, né? Então, pressão do Brasil, Copa do Mundo, seleção, é lá de trás já, né? Então isso aí foi bastante crucificado o Barbosa. Em relação a Tite, né, e não levar a psicólogo. Como eu falei aqui no início da nossa entrevista, a psicologia ele vai agregar a atuação do atleta. Então ele vai estar ali naquele momento ali de concentração, alguns dias internos, só jogadores, só a distração dele vai ser o quê? Um celular, um computador, uma televisão. E durante esse momento de distração ele vai ter ali uma crítica sobre ele, né? Então o que poderia ser distração se torna ali um tormento, né? Então o psicólogo numa concentração na equipe, ele pode ajudar a promover um momento de bem-estar, uma dinâmica, uma conversa, uma roda de conversa, onde eles possam dialogar, possam conversar. Isso aí vai ajudar bastante, né? Então, o psicólogo ele tem que fazer parte dessa base, dessa comissão, tá? Então, o Tite ele errou em não ter levado. Ele errou em não só não ter levado na Copa, mas durante o período que ele ficou ali à frente da comissão do Brasil, né? Grande treinador, estudioso, indiscutivelmente, um técnico vitorioso, mas ele assim deveria estar dando essa oportunidade para a psicologia. E a gente viu hoje outras seleções, principalmente da Europa, né, que tem ali não tem apenas um psicólogo, mas tem uma equipe, tem uma comissão da psicologia, né? Tem seleções que tem um por base e um por profissional, né? Tem seleções que tem um psicólogo para grupo ou dois e um só para goleiros, que é o caso da Argentina. A Argentina eu não sei ao certo se ele tem um ou dois para o time, para o elenco, e tem um específico para os goleiros, preparação aí dos goleiros. E não vai preparar o reserva ou titular, não, são todos. Todos os três, quando são convocados, tem essa preparação de igual para igual. Não vai ter essa discriminação, né? Mas tem que fazer parte. Não é tanto que quando o Tite saiu, começou aquele rodízio ali, né? Fernando Diniz, Dorival, né? Teve Ramon Menezes, inacreditável Ramon Menezes foi técnico da seleção brasileira. Entendeu? Então, assim, quando teve esse rodízio ali, antes de chegar a Carlos Ancelotti, teve uma psicóloga, né? Salvo me engano, era do time da Bahia, do Bahia, e aí foi convocada, foi contratada, e teve esse momento. Eu não sei se ela ainda está com o Carlos Ancelotti agora, já que mudou toda a comissão, eu não tenho uma certeza se ela está ainda, mas pelo menos assim, alguns meses ela esteve à frente da seleção brasileira. Eu também não vou lembrar o nome dela agora, mas assim, mostrando a importância. E a psicologia, né, tratando aí de Copa do Mundo, a Copa do Mundo hoje ela é classificada como um mega evento esportivo. Existem 2 megas eventos esportivos no mundo, Copa do Mundo e Olimpíadas, que quando a bola está aí na balança fica 2 anos.
né? Cada um tem 4 em 4 anos, mas intercalando fica 2 anos, depois de 2 anos tem a Copa do Mundo, depois é a Olimpíadas. E são momentos onde o atleta passa a vida inteira se preparando para aquela convocação, para aqueles jogos, para aquele momento ali. Então, a pressão que ele se coloca, às vezes ele se coloca pressão sem nem querer, né? E aí tem que ter alguém para administrar essa pressão. Não é que o psicólogo vai chegar lá, vai fazer mágica, não. O psicólogo vai estar botando a ciência dele, que é a psicologia, vai estar botando a ciência dele ali para ajudar nessas aflições. E aí, dando certo, beleza. Vai ser lembrado por muito tempo. E se não der certo, possa ser que ele passe despercebido, né, o trabalho da gente. E às vezes, dando certo, passa despercebido. Só pegando um gancho também nessa questão histórica da psicologia, Copa do Mundo, Seleção Brasileira, a psicologia do esporte, um dos pontapés iniciais da psicologia do esporte foi com o Brasil na Copa de 62, eu acho, que foi a Copa que o Brasil foi campeão, né? O primeiro título. 58 e o segundo 62. Foi 52, então. Foi 58, aliás, 58. Onde o Brasil levou um psicólogo. Foi a primeira vez que teve um psicólogo na seleção brasileira, né? O nome dele é João Carvalhais. E ele, na época, não era tão desenvolvida a psicologia como é hoje. Então, basicamente, não tinha aquele acompanhamento, aquela conversa. O psicólogo, ele era contratado não só na parte esportiva, mas como por empresas, escolas, enfim, para fazer testes psicológicos, né? A aplicação de teste psicológico. E ali poderia ver o QI do atleta, poderia ver ali a parte de teste de concentração, atenção, o déficit cognitivo e risco do jogador ir para uma partida ser convocado, né? E teve uma situação na Copa de 58 que João Carvalhais aplicou testes, e aí tinha aquela galera lá, né? Pelé, Garrincha, tinha todo esse mundo, essa galera aí, Zagallo. E ele chegou à aplicação de teste e resultados que Pelé, né, e Garrincha não deveria ser convocado pelos resultados. Mas ele não era doido, ele era psicólogo, mas ele não era doido de dizer isso para mídia, para treinadores, nem nada disso. Porque ele sabe o talento que os dois tinham, né? Pelé, por ser muito novo, 17 anos, e Garrincha por já ter vestígios de alcoolismo. Então, esses dois fatores, através dos testes, fez com que ele não seria convocado. Mas aí ele abafou, deixou off, e os dois foram convocados, o Brasil foi campeão. Mas, assim, é uma situação muito peculiar. A psicologia, ela tem poder de fazer muita coisa pelo esporte. Mas vai partir do atleta, vai partir de uma comissão, de um treinador, ter essa confiança e apostar na psicologia. Técio, mudando de assunto, saindo desse aspecto mais global que você abrangeu, você também faz um trabalho de categoria de base, Potiguar Base, 084 Academy. E como é lidar com esses garotos, sejam eles de uma idade mais avançada, como no Potiguar, que tem até meninos de 15 anos, na 084 crianças, e lidar nesse aspecto que é trabalhar o sonho de muitos garotos, o sonho dos pais, inclusive, que eu acho que é o que me deixa mais estarrecido em competições de base, as atuações de pais e mães dentro do aspecto do jogo em si. Uhum. Tem algumas situações que me deixam estarrecidos. Eu até converso com Genildo Filho, que eu digo, Genildo, eu nunca teria condição de ser técnico de base, porque lidar com os pais da forma como eles agem em jogos de crianças e adolescentes é um negócio inenarrável. Inenarrável mesmo, porque se eu estou comentando e narrando um jogo e as situações que acontecem fora das quatro linhas, teria que ser censurado o que acontece. Mas como é que é lidar com essa questão de meninos, sei lá, de 100 meninos, se um se tornar profissional é muito, porque o futebol é difícil, essa questão de vingar. Tem atletas que tem que mudar de cidade, eu vejo muitos meninos aqui de Mossoró que vai só ele e a mãe ou ele sozinho para Fortaleza, para Mossoró, para Natal, para vivenciar isso. Eu gostaria de um aspecto mais geral sobre a base, o quanto que a psicologia aplicada à categoria de base é importante, porque cada garoto é um caso muito específico envolvendo aquilo, né, Técio?
Cada garoto é um caso específico, cada família é um caso específico, cada realidade de clube que ele estiver é um caso específico, né? Então vai abranger muita coisa aí. Pega na realidade primeiramente aqui de Mossoró, né? O que eu tenho contato hoje é 084 e Potiguar Base. E também, quando finalizar aqui, eu vou passar a questão da visão nacional que eu tenho com os atletas que eu atendo fora também de Mossoró. Temos aí Mossoró, que às vezes a gente, onde deveria ser um polo, né, tem capacidade para isso, 300 mil habitantes. Muitas vezes passa despercebido pelas gestões públicas. Temos aí nosso Nogueirão, onde está em completo abandono, e poderia ser vou falar assim, uma usina para transformar jogadores, apesar de eu não gostar disso. Por quê? Porque o jogador, ele não é uma máquina, né? Mas assim, poderia ser um palco ali para moldar jogadores. Então, o Mossoró não tem esse investimento. Então, muitos atletas, ele tem esse sonho, mas ele tem um receio de dedicar por conta disso, porque não tem esses investimentos. E aí vem a questão da família, pressão, né? Tem muito familiar, principalmente a figura paterna, o pai, né? O pai, ele às vezes tem aquela esperança que o filho seja jogador, seja um craque, porque dentro do futebol existe a desigualdade social. Então vai ter aquele jogador que vai ganhar salário mínimo e tem aquele jogador que vai ganhar milhões. Então ele tem que ter noção. Às vezes o filho sofre e rala numa base, né, para tentar chegar ali no seu sonho, mas ele vai estar sofrendo pressão, abandono, vai ficar triste, às vezes vai ficar ali desconsolado em um alojamento qualquer. Então vale a pena esse sacrifício? Você está preparado para viver esse sacrifício? Às vezes o pai, a mãe, né, não educa ao ponto dele lavar seu próprio terno, né? Então ele está preparado para sair de dentro de casa? Ele já lava sua chuteira, já lava sua meia, né? Ele está preparado para conviver com outros atletas de outra realidade? Isso aí. Então assim, eu gosto muito de moldar, né, trabalhar em cima disso, da preparação dele, né? Então, assim, tem essa questão do sonho. O Potiguar Base está muito recente ainda. Não sabemos se vai dar certo. Torço muito para que dê certo. E tem tudo para dar certo, né? A administração vem fazendo uma boa frente ali para dar continuidade nesse sonho de ter uma base bem estruturada. Então, assim, ele vai ter esse sonho, mas às vezes um vem de fora, né, se ajuda, faz rifa para competir em outra cidade, né? Tudo isso envolve um sonho, sacrifício. A questão do querer. Quanto é que você está disposto a pagar? Pagar eu não falo questão financeira, mas dedicar-se a esse sonho, né? E o 084 seria iniciação, e está ali para aprender inicialmente, né? Inicialmente a iniciação esportiva é para isso. Aprender a driblar, aprender a cabecear, chutar, tocar, né? Então, a criança ali tem 4 anos e dá um chute certo, 4, 5 anos, o pai já cresce os olhos, já brilha, né? Então eu já vi comentários, né? Aqui não foi nada de Mossoró, já foi fora, onde o pai dizendo: meu filho fulaninho tem tantos anos, tá em tal time, ele vai ser minha aposentadoria. Então já tá rotulando ali a criança, né, como algo que não deve. Tenho também uma experiência onde eu fui para um congresso, foi justamente o primeiro congresso lá em Ribeirão Preto, São Paulo, onde um estagiário, eu não lembro ao certo se ele era da psicologia ou se ele era da educação física, mas eu lembro que era estagiário. E ele, em um momento lá de conversa, ele era estagiário do Palmeiras, em São Paulo, capital. E ele falou que uma das cláusulas do contrato do garoto era que ele não poderia andar de bicicleta. Risco de lesão, né, de se machucar. Se arranhar. Sim. E tudo mais. Então, por quê? Porque vai prejudicar os treinos do garoto. E a criança, ele tem que vivenciar cada etapa da sua vida. Tem que cair, relar, chorar, tem que discutir, brigar, né? Ele tem que viver tudo isso. A criança, né? Então, assim, essa questão, quando são os atletas muito, muito novos, tem que ter cautela quanto ao sonho. Ele está ali com 13 anos, daqui a 5 anos vai estar com 18. 5 anos, muita coisa pode acontecer, então não sabemos se ele vai querer ir para uma faculdade, se ele vai querer estudar para concurso, se ele vai realmente querer se fixar com a questão do esporte, se ele vai querer ser profissional ou não, né? Ou ele pode mudar totalmente de área, fazer uma transição. Ele fazia escolinha a vida inteira, base, e quando chegou ali 18 anos quis ser advogado. Beleza, né? Ou ele gosta muito de esporte,
ele viu que não dava certo como futebol, ele fez a faculdade de educação física, foi ser treinador, professor, foi ser um preparador físico. Foi virar jornalista como eu. Aí, é um psicólogo também, né, como eu. Então, assim, pode envolver muitos sonhos dentro do esporte ainda, a partir de certa idade, né? Isso quando ele é mais novo. E aí, pegando exemplo aí de garotos de fora, né? A questão dos pais, eles muitas vezes não sabem como cobrar o filho, né? E alguns pais, eu gosto sempre de saber, ter o conhecimento, se ele já jogou profissionalmente, se ele não jogou, se ele já fez alguma categoria de base, né? Porque, assim, muitas vezes o filho, né, o garoto, quando ele está na beira da quadra ou do campo, ele vai ter ali a figura do pai, né, e a figura do treinador. Então, são duas autoridades que ele tem ali próximo a ele. Então, o treinador dá um comando, se o pai der um comando também, o filho, o garoto vai ficar em conflito interno. Eu obedeço o meu pai ou eu obedeço o meu treinador? Então, muitas vezes acontece essa pane mental, essa confusão mental na cabeça da criança, tá? E assim, nada contra os pais, né? Eu gosto muito de conversar com os pais dos atletas que eu atendo, mas tem pai que nunca estudou para aquilo, tem pai que nunca jogou o futebol. Tem aquele conhecimento, como todo e qualquer brasileiro que assiste televisão, né? Assiste jornalismo, assiste futebol, acha que é um treinador. Tem aquele conhecimento básico, mas não se dedica em fazer algum tipo de estudo para levar a sério o esporte. E o treinador, que ele está na frente de uma escolinha, ele pelo menos tem que ter esse conhecimento, ele tem que se dedicar, tem que se atualizar, então ele vai ter um preparo a mais que o pai daquele garoto, né? E aí eu volto a repetir, em uma beira de quadra, você que é pai que está assistindo aí, tá? Torça em silêncio, não dê comandos ao seu filho. Por quê? Porque pode ser que atrapalhe. Se você não quer atrapalhar ele, fica em silêncio, né? Torça ali com ele, segura o coração de pai. Ou você que é a mãe mais ativa, segura o coração de mãe, tá? Mas essa fala, esse falatório ali, pode estar atrapalhando a criança na beira da quadra. Eu acho interessante, no meu caso, foi um bem específico, porque o meu pai era o meu técnico, no caso. Eu jogava nas Salesianas, meu pai foi jogador de basquete técnico profissional, então na reta final da carreira dele, ele virou técnico de escola. E ele era o meu técnico. Só que quando ele saiu da Salesiana para o Marista, ele virou o técnico do time adversário. Mas aí era mais engraçado ainda, mas graças a Deus não tive esse problema de pai na arquibancada. O meu estava dentro da quadra como técnico da minha equipe ou como técnico adversário, que era ainda mais legal. Era uma coisa muito, muito engraçada e muito, muito boa. Mas realmente, assim, visualizando a categoria de base, essa questão de pais e mães são coisas no mínimo curiosas, mas aqueles que têm a consciência do que o filho pode ou não fazer, de onde ele pode chegar, acho que essa consciência é muito importante. E você, a questão do seu pai era preparado para ser treinador. Com certeza. Ele teve a experiência dentro da quadra jogando. Né? Tanto que quando ele, assim, digamos que se aposentou de ser técnico, minha irmã ainda jogava. Minha irmã até joga agora basquete adulto ainda lá no Ceará. Sim. Meu pai vai para a arquibancada como um torcedor normal. Assim, ele identifica os erros que acontecem na quadra, mas ele guarda para ele. Ele não vai ficar na arquibancada querendo mexer na tática do time que não é dele. Então, ele agora já mais aposentado, ele tá de boa vendo a minha irmã jogar e tá tranquilo. E errou a cesta, é isso. O time fez a jogada de saída errada, é isso mesmo. E vai embora, porque é um cara preparado. Com certeza. E faz é o diferencial. Como eu disse, se a pessoa teve uma vivência dentro do esporte, seja como jogador, né, ou seja como estudante, ele vai ter um preparo do que uma pessoa que assiste ali futebol no final de semana, ou basquete, no caso aí do seu pai, no final de semana, às vezes basquete tem transmissão, né? Então, assim, é bem diferente da pessoa que se dedica. Tá ali ligado, não vou dizer 24 horas por dia, mas uma boa parte do seu dia. O profissional que é dedicado, então ele vai ter mais respaldo para falar, né, para saber o que tem que ser feito. Tess, vamos chegando na reta final já do nosso podcast, mais algum assunto que você gostaria de englobar, fazer algum agradecimento? Acho que a gente conseguiu contemplar todos os assuntos, digamos assim, mesmo nesse pouco tempo do nosso bate-papo, e desde já fica meu agradecimento, cara. A gente traz sempre aqui jogadores, técnicos, personalidades, e agora a gente está começando também a trazer um lado mais
digamos, de outras áreas que estão relacionadas ao esporte. Então, muito bom trazer aqui a psicologia. Minha irmã, inclusive, é psicóloga, mas ela não é da área do esporte, embora seja uma esportista. Sim. Então, é muito bacana trazer esse assunto, que para mim é um assunto normal. Mas, como você disse no começo, muita gente acha que psicologia é só para quem é doido. Isso. Não é assim que funciona. Então, Técio, muito obrigado pelos conhecimentos partilhados aqui envolvendo o esporte, muita coisa que eu não sabia, aprendi hoje com você e espero que o pessoal de casa também tenha aprendido. Agradeço demais, meu amigo. Cara, eu que agradeço, Júnior, a oportunidade, o convite, né? Mais uma vez aqui já estive no programa Bem-Estar, né? Lara Góes, inclusive. Falando sobre jiu-jitsu, né? Que foi com o pessoal Sidney da BTT. Grande Sidney Medeiros, BTT Medeiros, em breve aqui também. Tivemos esse bate-papo, então foi a primeira vez que eu vim aqui na TCM para falar sobre psicologia do esporte. E agora algo mais específico, né? Falando aí da psicologia em si, não só da modalidade do jiu-jitsu, quando foi a outra vez. Gostei bastante, bate-papo é bem proveitoso, né? E deu para conversar sobre base, sobre Copa do Mundo, sobre profissionalismo, deu para conversar sobre muita coisa da nossa área, né? Então agradeço aí o convite. E deixo aí para você de casa, né, essa questão de investir e apostar também na psicologia. Como aqui o nosso podcast fez, né? Porque você disse aí, já trouxe jogadores, treinadores, enfim. Mas trouxe algo diferente, mas que está dentro do esporte, né? Então, como eu falei lá atrás, a psicologia faz parte da preparação. Então tem que ser falado também, tem que ser divulgado, tem que ser exposto, porque às vezes faz uma total diferença. Show de bola, Técio. Muito obrigado, meu amigo, pela entrevista. É isso, pessoal que está em casa nos acompanhando, mais um episódio muito bacana aqui do nosso podcast Papo 10. Agradecendo essa equipe técnica com Marlisson Nascimento, André Carlos, Mendonça Júnior. E para você que nos acompanha no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal da TCM e também compartilha para mais amigos que acompanham aí o nosso podcast, o nosso trabalho. Para você que está na TV, todo sábado à tarde temos um episódio especial, sempre com a personalidade do esporte moçoroense e, claro, da região. Eu sou Júnior Ribeiro, vou ficando por aqui, mas volto na próxima semana com um novo episódio, um novo convidado ou convidada aqui no nosso podcast Papo 10. Um abraço e até lá!